Olá pessoal, após 3 anos tentando ter um segundo filho e sofrer 2 abortos espontâneos, a dona de casa Rita de Fátima, de 54 anos, engravidou de Maria Letícia. No 7º mês de gestação, ela descobriu que a menina tinha a síndrome de Edwards, uma síndrome incompatível com a vida. Ao sugerir que a Rita interrompesse a gravidez, o médico disse que a bebê morreria na barriga dela ou logo após o nascimento. Desacreditada, Maria Letícia contrariou todos os prognósticos e hoje está com 11 anos. A seguir, Rita compartilha a história delas. Mas, antes de prosseguirmos, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar nos acompanhando. Desde os 6 anos de idade, o Fernando me pedia um irmãozinho. Tentei engravidar por 3 anos, mas não consegui. Como tinha as trompas obstruídas, o médico me disse que nunca mais poderia gestar. Mesmo assim, continuei tentando e fiquei grávida em 2006 e 2007, mas sofri 2 abortos espontâneos e entrei em depressão. Em 2008, engravidei novamente aos 42 anos. Devido à minha idade e ao histórico de abortos, fiz um pré-natal de alto risco. Com 5 meses de gestação, fiz um ultrassom. O médico revelou que seria uma menina. Disse que aparentemente ela só tinha um rim, o direito, e que ela estava abaixo do peso. Me mantive calmo, mas meu marido, o Francinaldo, ficou abatido. Com 7 meses fiz outro ultrassom. O ultrassonografista repetiu as mesmas informações do último exame e acrescentou que minha filha estava sempre com as mãos fechadas. Ele disse que havia a suspeita de que Maria Letícia poderia ter uma síndrome incompatível com a vida. Perguntei se era a síndrome de Down. Ele respondeu que não, que era muito pior. Ele suspeitava que fosse a síndrome de Edwards. Ele não me deu muitas informações. Apenas se limitou a dizer que a minha filha poderia morrer a qualquer momento na minha barriga ou logo após o nascimento. Comecei a chorar e entrei em desespero. O médico explicou que nós poderíamos confirmar o diagnóstico através de um exame que poderia ser feito naquele mesmo dia, mas que havia o risco de aborto ou depois que ela nascesse. Decidi fazer, não iria aguentar 2 meses com essa dúvida. O médico sugeriu que eu interrompesse a gravidez. O resultado ficou pronto uma semana depois. Chegando ao consultório, o médico disse: foi confirmada a síndrome de Edwards. Os papéis já estão prontos para a interrupção da gestação. Só preciso que vocês assinem. Nós levaremos ao cartório e faremos o procedimento ainda hoje. Não há nada que possamos fazer. Nenhum milagre pode salvar a filha de vocês. Disse que ninguém ia colocar a mão na Maria Letícia. Se Deus deu a vida a ela, só Ele iria tirar. O diagnóstico confirmou com certeza que eu sempre tive no meu coração, desde a adolescência, a de que teria uma filha especial. Em seguida fomos encaminhados à psicóloga. Achei que ela iria nos acolher, mas ela foi ainda mais dura nas palavras. Disse que já que tínhamos optado por não abortar, se sentisse dor durante a gestação ou se após nascer a minha filha precisasse de alguma cirurgia, nós não receberíamos nenhum tipo de assistência, uma vez que, segundo ela, não compensaria investir em uma criança com a T18. Prossegui com a gravidez e em janeiro a Maria Letícia nasceu de parto normal com 2,2 kg e 45 centímetros. Ela já veio ao mundo mostrando a sua força. Não precisou ser entubada e nem de oxigênio. Só teve que colocar uma sonda nasogástrica para poder mamar, pois tinha distúrbio de sucção e deglutição. A vida de Maria Letícia foi desacreditada desde quando ela ainda estava na minha barriga. Entre lutas, terapias, preconceito e dificuldades, aprendemos a viver um dia de cada vez. E hoje minha filha está com 11 anos. Apesar de difícil, essa não é uma jornada que envolve só dor e sofrimento, mas é, acima de tudo, uma linda missão de amor. Um amor incondicional que eu dou sem esperar nada em troca. Com a Maria Letícia, eu aprendi a valorizar as pequenas coisas
e a não pensar no futuro. A oportunidade para ensinar, amar e perdoar é hoje. Minha filha contrariou todos os prognósticos de morte e está viva até hoje pela permissão de Deus. Como disse ao médico que me sugeriu interromper a gestação, é Deus quem dá a vida, é Deus quem tira. Então, gostaram do vídeo de hoje? Recomendem o canal para os amigos e venham ver essas e muitas outras histórias aqui conosco no Extraordinário. Muito obrigado pela atenção de vocês e até logo!